Oi, boa tarde. Vamos iniciar nossa primeira aula virtual, que será sobre o novo acordo da língua portuguesa. Tentarei ser o mais breve possível, tentem acompanhar e depois qualquer dúvida vocês podem postar na sala de aula virtual de vocês, ok? Então, esse novo acordo ortográfico, ele veio com o objetivo de unificar a ortografia, né, oficial dos países que já falam língua portuguesa. E lembrando sempre que esse novo acordo, ele só está relacionado com regras de ortografia. Ele não envolve pronúncia e nem vocabulário, certo? Então, quais são os países que vão integrar essa nova reforma da ortografia? Portugal, certo, que desde 1990 já assinou esse tratado. O Brasil, que assinou em 1995, e depois que foram inseridos outros países, como Angola, São Tomé, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e Timor-Leste. Gostaria de lembrá-los que toda e qualquer variedade da língua, ela precisa e deve ser respeitada. Porém, é importante uma unidade linguística para que os países não acabem perdendo a sua língua oficial e cada lugar passe a falar de uma forma diferente. Então, essas mudanças que ocorreram foram principalmente no alfabeto, né, foram inseridas letras, a trema, que deixou de existir em palavras comuns, nas regras de acentuação e principalmente no uso do hífen, tá? As mudanças no alfabeto foram inseridas três novas letras, que é o K, o W e o Y. Ah, mas essas letras não existiam antes? Sim, elas existiam, porém elas não estavam oficializadas no alfabeto. E aí percebeu-se que nós temos inúmeras palavras, que são expressões idiomáticas, que utilizam essas letras. E aí então a necessidade delas serem inseridas no alfabeto oficial da língua portuguesa. Outra coisa, esse acordo ele demorou muito tempo para ser implantado, coisa de década, tá? Ele passou pelo período de transição em 2011 e ele se tornou oficial a partir de 2014. Então, a partir de 2014, qualquer palavra que for escrita de acordo com a norma antiga, ela é considerada errada, certo? Os livros, as leituras que vocês têm contato no dia a dia, elas já estão de acordo com as novas ortografias. Porém, eu percebo que vocês têm ainda um pouquinho de dificuldade em relação à acentuação e em relação ao uso do hífen, que inclusive tem o maior número de mudanças e também de regras. A trema são esses dois pontinhos aqui, ó. Antes era utilizado em palavras como linguiça, mas ele deixou de existir e agora ele só pode ser usado em palavras de nomes próprios, que são principalmente sobrenomes, como o Miller, né? Para ler mi, no caso, utiliza-se a trema em cima do U ainda, certo? Aqui tem mais alguns exemplos. Nas regras de acentuação, o acento agudo, ele deixou de existir nos ditongos abertos. O que são os ditongos? São um encontro de vogais. Então, nós temos aqui, ó, ideia, eia, é um ditongo aberto. Antes era acentuado e agora não é mais acentuado. Só que essa regra, ela só vale para palavras paroxítonas, que são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte. Nas outras, ainda permanecem acentuadas, vale lembrar das oxítonas, que é a última sílaba mais forte, como troféu, troféus. Aqui também tem mais alguns exemplos. O circunflexo a gente não utiliza mais em palavras terminadas com dois Os, exemplo aqui de enjoo. Não utiliza mais na terceira pessoa do plural, como creem, né? Antes era acentuada. E o acento diferencial deixou de existir. Então, antes, pelo, né, de pelugem, tinha o acento circunflexo no E. E o pelo de preposição não tinha acento. Agora, as duas palavras são escritas de forma igual.
Ah, mas como que a gente vai então saber que tipo de pelo que nós estamos falando? Pelo contexto. O pôde, ó, não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode, tá vendo? Pelo contexto a gente vai saber como que vai ler a palavrinha. Depois vocês vão estar analisando esses exemplos de forma correta quando for para poder montar o mapa conceitual sobre os slides. Aqui tem mais alguns exemplos. E vamos então para o hífen, que é considerado o maior probleminha na hora dessas regrinhas de ortografia. Quando que nós vamos usar o hífen? Então, primeiro, usa-se o hífen sempre diante de toda palavra iniciada por H. Então, a segunda palavra começa por H, nós vamos colocar o hífen. Exemplo, em super-homem. Quando a gente ainda utiliza o hífen, prestem atenção no título do slide, tá? Então, aqui, quando o prefixo termina por uma vogal, se o segundo elemento também começar pela mesma vogal. Então, aqui a gente tem o caso que gerou maior polêmica na época, que é a palavra micro-ondas, né? Micro-ondas antes era escrito junto. Com essa nova regra, passou a ser escrito de forma separada. Como que eu gosto de fazer para que vocês, né, lembrem melhor dessa regra? É só pensar o seguinte: quando eu tenho duas letrinhas iguais, dois iguais brigam. Então, vamos separar essas duas palavras pelo hífen. Com o prefixo vice, sempre utiliza-se o hífen. Então, vice-rei, vice-almirante. Quando o prefixo termina por uma consoante e o segundo também começa por essa consoante, é a mesma regra que a gente utiliza com as vogais. Então, aqui, ó, super romântico, super termina com R, romântico começa com R. Nós não podemos deixá-las juntas. Precisamos separar as letrinhas que são iguais. Prefixo sub, a gente sempre vai utilizar o hífen quando a segunda palavra for iniciada por R, B e H. Então, aqui também tem alguns exemplos. E com o prefixo pan, quando também foi iniciado por H, M, N e vogal. Esses casos aqui, eles não ocorrem tanto como dos slides anteriores, mas é bom, né, vocês darem uma lida. Vai que surge a dúvida na hora de estar escrevendo alguma dessas palavras. Usa-se o hífen também com os prefixos es, bem, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e alguns outros, tá? Esses prefixos aqui, a gente já utilizava também o hífen. Na verdade, é só para dar uma ressaltada na regra do uso. Agora prestem atenção, nós vamos falar quando não se usa mais o hífen, certo? Então, o hífen ele vai deixar de ser empregado quando o prefixo termina em vogal diferente. Então, aqui, aeroespacial. Aero é o prefixo, espacial é a segunda palavra. Antiaéreo, anti é o prefixo, aéreo é a segunda palavra. Por que que eu não vou utilizar o hífen aqui? Porque aero termina com O e espacial começa com E. Então, são letras diferentes. Se fossem letras iguais, a gente também iria separar por meio do hífen. Quando a gente também não vai utilizar o hífen? Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por uma consoante diferente, tá? Então, aqui, ó, anteprojeto, autoproteção, microcomputador, certo? Ah, mas e se a segunda palavra começasse por R ou S? Aí a gente iria utilizar o hífen, né? Ou iria dobrar essas letrinhas, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Como que vai ficar? Ó, antirrábico, nós vamos dobrar a letra R. Então, vai ficar antirrábico com dois R's. A mesma coisa em antirracismo, antirreligioso, ultrassom e assim por diante.
Nos demais casos que não estão explícitos em nenhuma dessas regras aqui, a gente não vai utilizar o hífen, certo? E quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo começar por uma vogal. Então, aqui, hiperacidez. Hiper termina com R, é uma consoante. Acidez começa por A, que é uma vogal. Então, ali a gente não vai utilizar o hífen. Quando também a gente não utiliza o hífen em noções de composição, quando eu sei que eu tenho dois substantivos na mesma palavra. Por exemplo, gira, sol. Gira, uma palavra, sol, outra palavra. Manda, chuva. Manda vem de mandar, uma palavra, chuva é outra palavra. E aqui eu coloquei um poeminha para vocês entenderem do que a gente está falando e sempre relembrar. É de Carlos Drummond de Andrade. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal surge amanhã. Palavra, palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Então, a nossa linguagem ela é um desafio diário para nós. Porém, quando a gente consegue entender para que serve, né, em quais contextos essa linguagem serve, será uma situação maravilhosa, que é o que a gente vivencia atualmente no nosso país. Quantas notícias são mal interpretadas, quantos vídeos que são postados, repostados, compartilhados, sem serem compreendidos e entendidos pelas pessoas. Então, cada vez mais o nosso mundo, ele precisa de interpretação, ele precisa de pessoas que estejam interligadas com a linguagem. E quando eu falo linguagem, não estou falando apenas de língua portuguesa. Lembrem-se, linguagem é o conjunto de tudo aquilo que nós utilizamos para nos expressar. Professora, são muitas regras. Sim, são. Não estou pedindo para que vocês memorizem todas essas regras do dia para a noite, porque isso é praticamente impossível. Mas vão pegando aquelas que chamaram mais atenção, resolvam as atividades, procurem prestar atenção quando vocês estão lendo, né? Se questionem, será que tem hífen? Não tem hífen? Pesquisem, usem a língua sempre a favor de vocês, ok? Após essa videoaula, vocês vão procurar os slides que estão disponíveis na classe virtual e farão um mapa conceitual. Depois de fazer o mapa conceitual, vocês irão resolver a lista de atividades, tá? E aí, semana que vem, eu postarei o vídeo fazendo a correção e esclarecendo as dúvidas de vocês, ok? Muitos beijos, se cuidem, fiquem com Deus e estudem. Estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Beijinhos.